começar aqui fazendo um pequeno resumo do que a gente viu na aula passada, ok? Equações diferenciais. O que é uma equação diferencial? Isso. É uma equação ou uma relação que envolva derivadas, tá? Não tem pegadinha, é o que diz o nome, ok? O que a gente viu? O que quer dizer diferenciais? Viu uma coisa também chamada classificação de equações diferenciais. Ok? Foram três que a gente trabalhou. Ok? Qual foi a primeira delas? Natureza. Aí o que o pessoal falou aí, a parte de ordem e linearidade. Natureza. Natureza a gente vai ver se ela é uma derivada ordinária ou uma derivada parcial. Não é que não vale nada. Ordinária são derivados totais, apenas com uma variável. Né? Parcial é quando tem mais uma variável, como envolve derivados parciais. Ordem. Ordem é a derivada de ordem superior, ou seja, quando era polinômios a gente chamava de grau, né? Okay? Segundo, terceiro grau. Aqui em derivadas a gente fala a ordem da derivada, ou seja, a primeira derivada, a segunda derivada, a terceira derivada. Então a gente vai classificar segundo a ordem da derivada. Qual for maior, é a ordem da equação também. E linearidade, se ela se assemelha a uma equação da reta, ou um sistema linear, que essa é a simbologia. Para isso, a gente pôs uma pequena definiçãozinha lá na aula passada, okay? Que tinha que parecer com uma equação da reta, o termo que envolva y e suas derivadas. Okay? Como é revisão, só estou falando rapidamente. Okay? Isso aqui, tá? É o primeiro conceito, isso aqui está na atividade estruturada número 2 que eu passei para vocês. Ok? Isso aqui é para vocês fazerem lá, só classificar com relação a essas três coisas, tá? Só isso. Então já dá para fazer uma, né? Okay? O que mais? Tá? A gente parou por aqui, fez algum exemplo, mostrou aquele exemplo da queda livre para mostrar da onde que aparecem as equações diferenciais, ok? Mas basicamente foi esse o conteúdo, bem resumido, ok? O que mais que faltou? Bom, eu tenho uma equação diferencial. Como é que eu faço para resolver? Certo? Bonito, uma equação que envolve derivadas, né? Como é que eu resolvo? Tem como? Tem. A gente vai trabalhar ao longo das nossas aulas métodos para que possam resolver equações diferenciais. O grande problema de equações diferenciais, ainda tem equação que nem os matemáticos sabem resolver. Então, dependendo da equação que você caia, só vai ter solução de forma numérica. Você não vai resolver ela analiticamente. Você vai ter que aproximar numericamente. E para isso tem um monte de software que faz. Ok? Além disso, cálculos que a gente sabe resolver, que são simples, que são do cotidiano, que a gente vai acabar utilizando o resultado, a gente vai ver aqui como que faz. Ok? Bom, primeiro de tudo, tá? O que é a solução de uma equação diferencial? O que gera uma equação diferencial? Ok? Às vezes a gente acha estranho, porque quando a gente resolve qualquer relação, qualquer equação, a gente busca um resultado numérico. Ok? O pessoal já não gosta quando envolve derivada, porque daí aparece outra função, né? E daí já não sabe muito bem, às vezes fica imaginando como que seria o gráfico, o que é isso, como que ele representa. Bom, equação diferencial é um pouco diferente. A solução de uma equação diferencial vai resultar para nós uma função. Isso a gente falou, mas não escreveu. Okay? Isso é um pouco diferente. A gente vai estar vendo da onde que as funções surgem. Okay? Elas surgem a partir de uma dedução, tá? De um problema que a gente tem. Pode ser de engenharia, de física, de química, seja qual for, onde a gente escreveu uma relação, né? Igualdades, através das propriedades físicas que a gente conhece, chegou numa equação e que envolve derivadas. Quando a gente resolve essa equação, chegamos em uma função solução. Okay? Essa função solução tem alguns nomes, tá? A gente vai ver alguns tipos de função. Bom, falei para
vocês sobre solução. Como que a gente vai fazer para resolver? Uma forma bem simples, vou explicar para vocês uma delas. Vamos supor que eu tenho essa equação diferencial, dy dx mais 4x igual a zero. Okay? É uma dada equação diferencial que veio de uma modelagem do sistema. Tá? Esse é o primeiro, eu vou explicar como faz, depois a gente vai enunciar, vai pôr a teoria do que é que a gente está fazendo. Como que eu vou fazer? Tenho 4x, não é uma equação igual a zero, posso passar esse 4x para o outro lado? Então eu escrevo isso aqui, dy dx igual a menos 4x. Ok? Um teorema matemático diz para nós o seguinte, que a gente pode desmembrar essa diferencial. De que forma? Como se fosse uma fração. Isso aqui é uma fração, não é? Por isso que a gente representa essa forma de y dx. É um pouquinho diferente daquela y', daquelas outras, né? Essa forma ajuda um pouquinho a gente a fazer conta. Pegamos o dx, então, está dividindo, passo para o outro lado, multiplicando. Não tem erro aqui de conta, tá? Isso aqui é um teoremazinho que explica. Na verdade, a gente está multiplicando pelo dx dos dois lados. Tá? Fazendo isso, vou ter dy igual a menos 4x. Ok? Feito isso, tá? Eu vou observar o seguinte, só tenho y desse lado aqui eu tenho x e x, só tenho a variável x. Quando isso acontece, eu posso integrar de um lado e integrar do outro. Se eu faço uma operação matemática dos dois lados da igualdade, eu altero o resultado. Então, eu estou fazendo uma operação matemática, operação de integração dos dois lados da igualdade. Por que eu posso separar? Porque daí eu já tenho o domínio de integração de cada um dos lados, o dy e o dx, por isso que eu posso separar. Ok? Vou resolver essa integral. Qual é a integral de y? dy igual a menos o 4 sai, né, da integração, integral de x dx, x ao quadrado sobre 2, mais uma constante de integração, porque é uma integral indefinida. Okay? Feito isso, simplifico 4 e 2, e eu vou escrever isso aqui como sendo assim, y igual a menos 2x ao quadrado mais constante. Isso aqui é a solução daquela equação diferencial. Essa solução tem nome, a gente chama de solução geral. Ok? É uma solução geral da equação diferencial. Tá? Geral porque a gente não determinou a constante de integração. A gente vai ver que vai ter técnica para determinar aquela constante, ter um número ali. Ok? Então, por enquanto, é geral. Qualquer constante. Tá? Depois a gente vai achar uma solução específica onde vai ter um número no lugar daquela constante. Ok? Só o nome. Bom, vamos fazer uma análise aqui de coerência do que a gente fez. O que a gente fez? Pegou uma igualdade, fez algumas simplificações dessa igualdade, separou uma diferencial, fez a integração e resolveu. Bom, primeiro de tudo, qual é a operação inversa de uma derivada? A antiderivada, que é a integração. Ok? O que a gente fez? Tinha uma derivada, tirou a derivada da jogada através de uma integração. Então tem uma coerência. Tinha uma operação, a gente desfez essa operação. Teve um operador inverso. Depois a gente integra. Ok? Outra coisa, coerência. Se a gente busca uma função, como eu disse, a solução é uma função. Qual a resposta a gente teve? Y em função de x. É uma função realmente. Okay? Outra coisa, quando eu tinha a derivada, o y está em função do quê? Estão vendo que tem toda uma coerência no problema? A gente chegou numa resposta coerente. Tem que fazer essa análise, ver o que está acontecendo aqui, se está certo. Se eu chegar em uma função de x lá, isolar o x em função de y, tem que lembrar disso aqui. O que eu estou calculando? O meu y que está em função de x. Se eu fizer o contrário, opa, tem alguma coisa furada aí. Okay? Tem que sempre fazer uma análise. É uma coisa que eu gosto de falar em todas as turmas, tá? É importante.
Muitas vezes é melhor, tá? É muito melhor que você saiba fazer uma análise do sistema do que você saiba resolver. Porque quem sabe fazer análise acaba sabendo resolver também, né? Mas se você sabe fazer análise, hoje em dia você tem digamos assim, tantos resultados, tantas fontes de dados, né? Você tem internet, tem livros, tem um monte de coisa, tem um amigo que sabe. Mas você saber fazer análise do que está feito, às vezes é mais importante. Às vezes você já tem resolvido. Mas está certo, é coerente. Se não é, opa, então eu vou tentar resolver diferente. Ok? Por enquanto aí tá valendo. O que a gente fez aqui é uma forma de ter soluções para equações diferenciais. Tá? A solução que a gente fez aqui se chama método da separação de variáveis. Okay? Por que separação de variáveis? Você lembra dessa análise que eu fiz aqui? Ó? Só tenho y, só tenho x, então posso integrar? Isso é um método para resolver essas equações. Se está separado as variáveis, está separado o y do x, então eu posso integrar. A integração me resolve o problema. Okay? É uma forma de fazer. Então, fazendo primeiro esse enunciado, tá? Aqui a gente está falando em um método para resolver equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Tá? E o nome, separação de variáveis. Tem outros nomes para esse método, tá? Mas todos eles vão falar isso para você, tá? Que você está separando as variáveis, ok? O que nós temos, tá? Nós basicamente temos o seguinte: dy dx mais uma função de x sobre uma função de y igual a zero, ok? Duas funções qualquer. Dois termos que dependem de x sobre y. Tá? Quando isso acontece, eu posso passar para o outro lado e ter dy dx igual a menos esse mx ny. Aqui eu posso operar como fração. Dx jogar para cá, multiplicando, ny passar para o outro lado, multiplicando, e chegar em ny dy igual a menos mx dx. O que acontece aqui é similar ao que a gente fez lá, inclusive as operações. Passei para o outro lado com sinal negativo. Depois, separei o x do y. Isso que aconteceu aqui. Ó. Só tenho y do meu lado, só tenho x do outro. Quando isso acontece, integro desse lado, integro desse outro. Isso aqui é o que a gente chama de método da separação de variáveis. Ok? Não tem mistério, não tem nada. Esse é um método facilzinho, fácil de demonstrar. Vê o que a gente tem aí. Ok? Bom, uma coisa importante que a gente não mostrou ali. Achei a solução. Aquela solução está certa? Como é que eu posso conferir ela? Ok? Vai ter que usar derivada. Tenho lá a minha equação dy dx mais 4x igual a zero. E tenho a minha solução y igual a 2x ao quadrado mais constante. Como que eu sei que essa função é uma solução realmente daquilo ali? Não cai. Sei que vocês queriam que eu caísse, mas não cai. Mas como é que faço? Então, vou derivar o y. Vou ter aqui dy dx. Vai ser derivada de 2x ao quadrado 4x mais, opa, eu esqueci de ensinar lá, né? Aqui é negativo, senão vai dar errado, né? É menos 2x ao quadrado mais constante, né? Então, feito isso, tenho essa derivada. O que eu vou fazer? Simplesmente essa derivada de x de y, eu vou jogar isso aqui nessa equação.
Ao fazer isso, dy dx vale menos 4x, mais 4x igual a zero. Isso está certo? Menos 4x com mais 4x dá zero. Ou seja, significa que isso aqui é solução da minha equação diferencial. Ok? Conferir o resultado é dessa forma mesmo. Você vai ter que fazer as derivadas, jogar na equação e ver se dá uma igualdade. Se não der, opa, tem alguma coisa errada no meu cálculo. Ou o método que eu apliquei não pode ser aplicado nessa equação. Vamos para frente. Vou pegar um exemplo aqui do livro. Essa parte aqui, tá, eu chamei de separação de variáveis, o livro chama por outro nome. dy dx. O que eu faço? Mesma coisa que está escrito no método, mesma coisa que a gente fez aqui. Tenho menos yx ao quadrado, isola a diferencial, passo esse termo do outro lado. Está negativo, fica positivo. Y x ao quadrado. O que mais? Naquele caso, passei dx para cá. Então, vou escrever dy é igual a y, x ao quadrado, dx. Separei as variáveis? Não, ainda tem um y ali. O que está acontecendo? Esse y está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo, concorda comigo? Passa aqui então dy sobre y igual a 1, x ao quadrado, dx. E agora? Só tenho y e só tenho x. Vou integrar os dois lados. Integro esse lado, integro esse outro. Quanto vale a integral de dy? Um de cada vez? Não. De dy sobre y. Esse aqui. O professor pergunta uma coisa que a gente veja outra, não dá, né? Pegadinha, não dá, né? E aí? Quanto vale cada integral? Esse aí que é LN? LN, né? Lembrar que isso aqui é um caso particular. Essa aqui a gente passa para cima, fica x a menos 2, né? Daí soma 1, menos 2 mais 1. Essa aqui não dá, se fizer isso vai dar y a 0 sobre 0, dá uma indeterminação. Tá? Seria y a menos 1 só. Isso aqui é um caso particular que resulta em ln de y. Isso é igual. Essa aqui, x a menos 1, então 1 sobre x sobre menos 1. Mais constante. Fiz direto, dá para fazer por passo. Passa para cima, x a menos 2. Integrou, vai dar x a menos 1 sobre menos 1. Ok? Já passei para baixo. E agora? Tem mais o que fazer? Tem. Dá para a gente tirar aquele ln dali. Deixar o y, só o y em evidência. Como que a gente faz isso? Qual é a função inversa do ln? Exponencial. Exponencial, né? Lembrar que, para que serve o ln? Resolver casos de potência, né? Okay? Então, se você tem um ln, você tem que elevar uma potência. ln, logaritmo natural, então vou usar um número natural, ou seja, o e, né? Então, eu vou elevar os dois lados ao número e. E de ln de y igual a e de menos 1 sobre x mais constante. Ok? Tudo isso aqui está elevado ao e, né? Exponencial do ln, como eu disse, são duas funções inversas. Quando isso acontece, resulta em y. Okay. O que mais? Posso usar uma regrinha boba da matemática. Uma regrinha inversa lá das regras de potência que eu tenho. O que eu posso fazer aqui? Posso escrever isso aqui assim. E de menos 1 sobre x vezes e
de uma constante. Por que isso? Na regra da potência, fazer assim. Se é um produto e tem a mesma base, mantenho a base, somo os. Se eu tenho uma soma, para fazer o contrário, distribuo em dois termos. O que mais? Exponencial de uma constante. Se é o e de um número, o que resulta? Em outro número. Então eu posso substituir isso aqui por uma nova constante. E escrever isso aqui assim, y igual uma nova constante, por exemplo, c', exponencial de menos 1, x. Isso aqui, a minha solução. Claro, por que virou uma nova constante aqui? Tá? Isso é uma coisa importante, tá? Depois a gente vai aprender a determinar essa constante. Quanto mais você conseguir agrupar diversos números juntos em uma constante só, é menos conta que você faz para determinar essa constante. Por isso a gente agrupa. Tá? Isso que é importante. Tá? Não é de bobeira ou porque o professor é chato que não quer escrever da constante. É que o e de constante depois, para você determinar a constante, você vai ter que tirar o ln dos dois lados. Assim não, você só faz a conta da constante. Transforma numa nova. Daqui a pouquinho a gente já vai fazer essa continha, tá? Difícil? Para tirar a prova desse resultado. Vamos fazer já. Ok? O que eu preciso? Eu tinha escrito isso aqui, né? Então eu tinha a minha equação diferencial dy dx menos y x ao quadrado igual a constante. O que eu encontrei? Y igual a uma constante e de menos 1x. Ok? Qual vai ser a derivada disso aqui? dy dx. A derivada vai ser, mantenho a constante, tiro a derivada. Derivada de uma exponencial, a própria exponencial, a exponencial de 1 sobre x, vezes a derivada do que está em cima. Derivada de menos 1 sobre x. Quanto resulta? Seria x a menos 1. Né? Essa derivada resulta em 1 sobre x ao quadrado. Certo? Aqueles que não acreditam, tá? Vamos fazer por passo aqui, para entender. Derivada de x, constante, exponencial de menos 1 sobre x. Como eu vi que o pessoal ficou com aquela cara assim, que estou olhando para o além, né? Então, melhor que eu vou fazer por passos. Tá? Constante. Constante eu posso tirar da operação de derivação, certo? O que mais? Vou ter derivada da exponencial, isso aqui. Pela regra da cadeia, eu vou derivar a exponencial, depois derivo o que está dentro da exponencial. Então, resulta dy dx igual a constante vezes derivada da exponencial, ela própria. Isso está em tabela. Tá? Você pode consultar, prova com consulta. Você pode consultar o resto da sua vida, tem na tabela. Vezes o quê? Derivada de menos 1 sobre x. Ok? Derivada do que está em cima. O que mais? Isso aqui eu posso converter, ao invés de escrever 1 sobre x a menos 1. Concorda? Passo para cima, x a menos 1. Qual é a derivada de x a menos 1? Caiu menos 1, menos 1, menos 1. Ou seja, isso aqui vai virar dy dx, constante linha, exponencial de menos 1 sobre x, vezes menos 1, vezes x a menos 2. Reescrevendo tudo isso aqui, essa derivada de y dx vira menos com menos, mais constante linha, exponencial de menos 1 sobre x ao quadrado, x a menos 2, passei para baixo. Bom, ali é a derivada. Estava querendo provar o resultado. Vou jogar aqui nessa conta. Aqui eu tenho a derivada, né? Então, a minha conta seria dy dx menos y x ao quadrado igual a 0. Ok? Vou substituir dy dx, constante linha, exponencial menos 1 sobre x ao quadrado.
menos y. Quanto vale y? Está aqui, ó. É a nossa solução que a gente encontrou. O y vale constante linha exponencial de menos 1x. Tudo sobre x ao quadrado igual a zero. Graças a Deus, deu certo, né? Isso menos isso dá zero. Posso cortar os dois, né? Ou seja, significa que é solução. Uma coisa interessante, tá? Poderia ter mudado pelo menos. Poderia ter posto assim, ó. dy dx menos y x ao quadrado igual a zero, tá? Provar que y igual a e de r sobre x é a solução daquilo ali. E mais, determinar quanto vale o r. Sabe fazer? Por comparação tem que ser menos 1. Sim, não? Sim, não. Eu vejo as duas respostas. Isso que é bom, né? Como é que eu faço? Já tenho isso aqui como solução. É solução? Bom, lá está uma constante qualquer. Aqui eu coloquei 1. Tudo bem. Coloquei um número R qualquer, uma constante. Lá em cima está dizendo que é menos 1. Por comparação tem que ser menos 1. Será que dá certo? Fazer conta. Faço a derivada. dy dx. Quanto vai ser? Derivada da exponencial, ela própria. Derivada de r sobre x. Quanto vai dar? R vezes menos 1 sobre x ao quadrado. Aqueles que duvidarem, mesma conta que a gente fez ali. A diferença, lá era 1 aqui, né? Agora é R, então mantive o R. É a mesma continha. Lembrar que se eu tiro o R da derivada, fica 1 sobre x para derivar. Derivada de 1 sobre x, a gente fez aqui, né? Menos x ao quadrado. Por isso que eu fiz direto. Fazendo a conta aqui, só para a gente ter, dy dx é igual a menos r e de rx sobre x ao quadrado. Até aqui fiz a cálculo da derivada. O que mais? Substituir a minha equação. Substituindo isso aqui, vou ter menos r e de rx sobre x ao quadrado menos o y e de rx sobre x ao quadrado. Isso aqui tem que ser zero. Isso. O que eu posso fazer aí? Sem o e de rx e x ao quadrado dos dois lados, os dois termos, posso pôr em evidência. Escrevo assim, e de rx sobre x ao quadrado, que multiplica menos r menos 1, isso aqui igual a zero. Certo isso? Se eu multiplico, eu volto lá. O que acontece se eu pegar esse termo e passar para lá dividindo zero? Desaparece, né? Então, fico apenas com menos r, menos 1, igual a zero. Para facilitar, passo o r para o outro lado, vou ter r igual a... De novo, graças a Deus deu certo. Era para dar menos 1, deu. Okay? Isso aqui é uma técnica, tá? Que a gente pode pensar, não, professor, mas que bobeira que você fez, a gente já tinha achado lá o negócio. Né? Na verdade, sim, não é, tá? Muitas vezes a gente não tem a solução, mas a gente sabe que ela tem uma exponencial, tá? Por experiência. Fez a conta, não, é uma equação de segunda ordem. Equação de segunda ordem geralmente é da soma de duas exponenciais. Como é que eu faço para saber qual é o valor que vai em cima da exponencial? Desse jeito, chuto um valor qualquer e faço a conta. E determino esses valores. É uma outra técnica, um outro método para solução. Tá? Pode parecer bobo, aqui a gente sabia a solução, mas podia não saber. Eu tenho uma ideia da solução, usa assim. Ok? É um raciocínio. Dificultou, mas não muito, tá? É muito fácil.
Como é que eu faço? Isso aqui, passo para o outro lado, deixa diferencial isolado. Vou ter dy dx igual x ao quadrado 1 menos y ao quadrado. É negativo ou positivo. Passo o dx para o outro lado, dy igual x ao quadrado 1 menos y ao quadrado dx. Ainda não isolei porque eu tenho x e y. Esse termo que tem y está dividindo, passo para o outro lado, multiplicando. 1 menos y ao quadrado dy igual a x ao quadrado dx, correto? E agora? Integro esse lado, integro esse outro. Integral de... Aqui eu posso separar, né? Vai ser integral de dy ou integral de y ao quadrado dy. Integral de dy, y, menos integral de y ao quadrado, y ao cubo, sobre 3. Igual integral de x ao quadrado, x ao cubo, sobre 3, mais constante. E aqui vem uma pergunta para vocês. Como é que eu faço para deixar o y em evidência? Tem como? Não tem. Isso aqui é a solução. A gente consegue deixar o y em evidência? Não. Tá? Se você tentar, você vai pôr ele, por exemplo, você pode pôr ele em evidência aqui e deixar multiplicando outro y. Você não vai conseguir isolar o y. De jeito nenhum. Esse tipo de função, tá, é um pouquinho diferente. Tá? A gente fala que isso aqui é uma função, essa que a gente tinha aqui, uma função explícita, que aparece isolado o y. Quando é assim, a gente chama de função implícita. Isso aqui é uma solução para uma função implícita. Como que eu faço para ter esse ponto? O problema aqui é que se você, para fazer um gráfico, por exemplo, chuta valores para x, vou ter que resolver uma equação para y. Tá? Você resolve, você acha soluções, acha os pontos. Vai fazer a solução também do mesmo jeito, vai fazer o gráfico. Vai demorar um pouco mais, talvez, mas vai fazer. Ok? Aqui vem o problema. A gente estava fazendo a solução e provando a solução. Como é que eu faço a derivada de uma função implícita? Vocês já viram isso alguma vez na vida? Vamos fazer então uma vez. Por isso que eu perguntei. É tranquilo, não tem segredo. O que eu vou fazer? Eu tenho lá como solução, que isso ali é a solução de y dx menos x ao quadrado, 1 menos y ao quadrado, que é igual a 0. Minha resposta é isso aqui. Como é que eu vou obter a derivada disso aqui? Então eu vou pegar essa função, y ao cubo sobre 3, igual a x ao cubo sobre 3, mais constante. Se eu quero obter a derivada, vou derivar de um lado, derivar do outro. Vou aplicar o operador derivada, d dx de um lado. Esse mesmo operador do outro. Alterei a igualdade? Não. Aqui eu vou passo a passo para a gente ver que vai ter que aplicar todas as propriedades da derivada. O que eu tenho aqui? Derivada de uma subtração. Posso separar em duas. Vou ter derivada de y menos derivada de y ao cubo sobre 3. Igual. Isso aqui, derivada com relação a x, x ao cubo sobre 3, mais derivada com relação a x de constante.
Aqui eu já tenho uma primeira resposta. O que é isso aqui? dy dx. Está aqui. Menos. Esse 3, posso tirar da operação. Escrevi ele aqui. 3, 1/3. Derivada de y ao cubo. Se fosse x ao cubo, quanto que daria? 3x ao quadrado. É igual a 3y ao quadrado. A única diferença é que a gente não sabe quanto vale y. Ele pode ser uma função qualquer. Então, pela regra da cadeia, para a gente não fugir, tem que ter dy dx. Se fosse aqui dentro 1 menos x, a gente faria a derivada de 1 menos x. Certo? A gente não sabe que função está lá. Então, a gente mantém a derivada de y. O que mais? Faço a derivada normal do outro lado. Derivada de x ao cubo. Mantenho 1/3 aqui, né? 3x ao quadrado. Mais derivada da constante. 0. 3 com o 3, posso simplificar. Vou escrever para cá só por causa do espaço. dy dx menos y ao quadrado dy dx igual a x ao quadrado mais nada, né? Eu 3 simplifiquei e o constante deu 0. O que mais? Tem o dy nos dois termos. Posso pôr em evidência. Escrevo isso aqui. dy dx que multiplica 1 menos y ao quadrado igual a x ao quadrado. Passo isso aqui que está multiplicando para o outro lado. Tenho justamente o que eu estava procurando. A derivada de y dx. X ao quadrado 1 menos y ao quadrado. Era o que eu estava procurando, a minha derivada. Eu queria lá. Certo? O que eu fiz? Fiz a derivada dos dois lados. Através do processo de derivação apareceu a derivada de y dx aqui. E fui operando, fazendo a álgebra necessária para que eu pudesse simplificar e chegar para o dy dx isolado. O que eu vou fazer? Substituir lá na equação para provar que é a solução. Último passo, dy dx menos x ao quadrado 1 menos y ao quadrado é igual a 0. Só vou substituir essa derivada. Vou ter assim, x ao quadrado 1 menos y ao quadrado menos x ao quadrado 1 menos y ao quadrado igual a 0. Fazendo isso, quanto que dá? 0 igual a 0. É a solução. Antes que alguém pergunte, professor, por que você não substitui o y, como fez no outro? Porque eu não tenho y isolado. Tenho lá uma função lista. Por isso que eu não substituo em muitos casos. Ok? Pessoal, tenho certeza que o que pegou aqui não foi questão de fazer a continha, questão de simplificação, o problema foi derivada. Tá? E é aqui que eu queria parar e mostrar para vocês uma coisa. Tá? No nosso curso aqui, no Cálculo 3, a gente vai fazer muito uso disso que vocês estão vendo. Aplicar a derivada, a integral e outras contas juntas. Tá? Então dá uma lembradinha boa como que fazer uma derivada, como que fazer uma integral, tá? Como que é o processo. Outra coisa, eu passei para vocês hoje, junto com o material, 2 tabelas grandes, tanto de derivada quanto integral. Está em inglês. Mas, por favor, né? Está em inglês, matemática é igual, tá? Depois você vai mudar a função seno, tá? Ao invés de estar escrito seno, lá vai estar sin, né? E a tangente, ao invés de estar TG, lá vai estar TAN. Mas só o resto é igual, tá? Então, pega aquilo lá, dá uma olhada na tabela, vê como é que faz, tá? Você pode consultar a tabela, não tem problema nenhum. Só dá uma olhada para não se perder nesses processos aí, tá? Isso aqui já foi coisa que ficou para trás. Isso aqui, se não me falha a memória, é coisa de cálculo 1, segundo período de vocês, né? Está resgatando isso. Normal esquecer, tá? Mas tem que lembrar, tá? Não saber é outro problema, tá? Esquecer é outro, tá? Resgata lá o conhecimento. Bom, professor, você passou uma tabela lá, tá? Só deixa eu ver aqui para conferir para vocês. A tabela que eu passei foi essa. Tá?
Essa aqui é de integrais. Tá? Ela tem 657 integrais. Preciso decorar isso? Não, pelo amor de Deus, tá? Nem eu sei decorar. O que é importante saber? Saber consultar. Ver como que faz essas continhas. Tá? Não todas, mas como é que... Parece lá um parâmetro A. Como é que eu faço para substituir esse parâmetro A na minha conta? Tá? Isso é importante porque você pode usar a tabela depois. Tá? Essa tabela aqui é feita para consulta. Okay? Você vai utilizar ela. É mais fácil do que você usar todos aqueles métodos de integração que você já viu. Tá? Alguns você vai ter que usar, querendo ou não, né? Vai parecer um pouco mais complexo. Mas tendo uma tabela mais extensa, fica um pouco mais fácil de resolver integrais. Tá? Derivada é um pouco mais fácil, ó. Só tem duas folhinhas. Tá? Não tem mais nada. Não tem muita variação. As regras que tem aqui você resolve qualquer derivada. Aquela ali, como é que eu faço? Tudo igual, tudo igual. Professor, você não cansa de repetir? Não, tudo igual. Igual, menos y, sendo de x. Passa de x para lá, dy, menos y, seno de x. Dx. Passo y para o outro lado para isolar as variáveis, dy sobre y, igual a menos seno de x dx. Aqui tenho apenas variáveis que dependem, funções que dependem de y, funções que dependem de x. Vou integrar os dois lados. Integro esse. E agora, integral de dy sobre y é ln de y. Igual. Integral do seno. Menos cosseno, tá? Aqui tem uma coisa que é, geralmente eu brinco com o pessoal, é menos ou é mais cosseno? Aí todo mundo fica, sempre tem o cara que diz que é menos, outro que diz que é mais. Por isso é importante a tabela. Uma funçãozinha dessa, que a gente trabalha bastante, que é simples, o pessoal já não sabe se tem o sinal ou não tem, porque na derivada inverte. Tá? Então por isso é bom ter tabela. Tabela é para consulta, né? Tá? Por isso que eu deixo usar consulta também. Consulta, olha, tá? Então ali vai dar menos cosseno de x mais constante. Fazendo a regrinha de sinal, tirando a exponencial, vou ter assim, e do ln de y igual a e cosseno x mais constante em cima da exponencial. Continuando essa conta que a gente já fez, vai ser y igual constante linha exponencial do cosseno de x. Pessoal, pasmem, acontecer isso aqui não é uma coisa tão difícil, tá? Esse tipo de função aqui multiplicando y, tá? É qualquer movimento oscilatório que você tenha no sistema, você vai acabar pondo seno e cosseno ali, tá? Apareceu um seno e cosseno junto com uma função y aqui, pronto, já deu uma função disso aqui, ó. Exponencial do cosseno. E aí, né? Para derivar isso aí. Bora, né? Regrinha da cadeia e tal, vocês já aprenderam isso. Então não era maluquice lá do professor de cálculo 1 não, quando mandava vocês derivar esse tipo de coisa, tá? Elas aparecem. Tá? Se a gente quiser conferir o resultado, deriva, faz a continha, tá? Eu não vou fazer, porque eu acho que a gente já fez bastante aqui. Se vocês quiserem também, é a mesma coisa que a gente fez, tá? Isso aqui é chamado solução geral. O que eu queria, para fechar aí nosso assunto, tá? É saber como que a gente acha uma solução específica, tá? Como que é feita essa solução específica, tá? Para isso a gente tem uma coisa chamada condição de contorno, tá? Condição de contorno nada mais é que um parâmetro que você conhece do seu sistema, tá? É ele que determina a precisão, digamos assim, dessa tua equação. Vai ser um ponto conhecido dessa função, tá? Matematicamente falando, vai ser um ponto que a gente conhece dela. Só isso, tá? Porém, no sistema prático, vocês vão ver que ele, está bem determinado esse ponto,
vai dizer para você se essa função ajusta ou não bem no teu sistema. Esse pontinho, não é nada demais. O teu sistema está tudo certo, porém se aquela condição estiver errada, foge tudo. Então aqui nesse caso, tá? Como que você pode saber, né? Por exemplo, eu tinha que dizer aqui que y de 0 vale 2. O que é isso? É um ponto conhecido da função. Matematicamente falando é isso. Isso é o que a gente chama de condição de contorno. É um ponto conhecido daquela equação diferencial. Bom, quando você iria resolver, iria aparecer um vírgula, essa condição aqui. Ok? Isso é um ponto conhecido. A isso a gente chama de condição de contorno. Tá? Tendo isso aqui, eu vou jogar esse ponto na solução conhecida. Tenhamos essa solução. O que ele está dizendo para mim? Que o y em 0 vale 2. O que vale 2 e o que vale 0? O y vale 0 e o x vale 2? Ao contrário, né? Y vale 2 quando x é 0. Lembrar que a gente escreve assim para dizer que o y é função de x, né? Como se fosse o f de x. Tá? É uma função. Então o nosso x é 0 e y é 2. Substituindo os pontos, eu vou ter 2 igual a constante linha exponencial do cosseno de 0. Cosseno de 0, 1. Exponencial de 1. Bem difícil, esse próprio exponencial, né? O número exponencial é 2,7 alguma coisa. Ok? Vou passar a exponencial dividindo para lá. Então, só para a gente escrever, 2 igual selinha exponencial de 1. Passo para o outro lado, selinha 2 sobre a exponencial. Tá? Posso fazer a conta, posso pôr o número quebrado, não tem problema nenhum. Ok? O que significa isso? Significa que eu determinei quanto valia a minha constante. Posso substituir aqui. Ao fazer isso, y é igual a 2 sobre e cosseno x. Okay? Posso aplicar a regra da potência aqui. Tenho a mesma base, está dividindo, subtrai os expoentes. Ver aqui, y 2 e cosseno x menos 1. Okay? Isso aqui é a solução. A isso aqui, quando a gente calculou nossa constante, a gente chama solução específica. Que é a solução, tá? Devido a essa condição de contorno, por isso específica, para essa condição de contorno. Se ela fosse diferente, ia ser diferente que o resultado. Ok? Então a gente tem dois tipos de solução, tá? As duas são funções. Só que vamos combinar o seguinte: se eu quiser fazer um gráfico dessa função, eu consigo? Eu conheço a constante? Só da outra que eu consigo. Okay? Eu vou ter que chutar valores para a constante para fazer vários gráficos, né? Vou ter vários gráficos, não um só. Lá não, lá eu tenho valores. Então, chutando valores para x, eu calculo y. Faço isso e consigo fazer um gráfico. Vai ser uma exponencial. Okay? Lembrar, função não tem sentido visto dessa maneira. Vai ter sentido se a gente puser uma representação gráfica ou através de uma tabela. Para conhecer valores, saber como ela tem um comportamento. Assim, sabendo que é uma exponencial e um cosseno, por enquanto para nós não diz muita coisa. Vai ter mais uma exponencial, mais um comportamento cosseno. Vai ser uma exponencial toda variando? Não sei, tem que fazer a conta. Ok? Fazer o gráfico, senão não sei. Tá? Dúvidas, pessoal, de como calcula? Tá? Muitas vezes o pessoal vê a constante de integração lá no cálculo. Tá? Ela parece, porque ela poderia ter aparecido antes da derivação. A gente coloca, mas não vê como calcula. Calcula de uma forma bem simples, conhecendo um ponto. Okay? Isso é condição de contorno. Vou pegar mais uma ali para fazer. Ali eu só mudei as variáveis, ok? Mudei as variáveis de propósito, para a gente lembrar o seguinte: o que a gente vai escrever em função do que aqui?
função do θ. Okay? Lembrar que até a condição de contorno fala isso. F em função de alguma coisa. Ok? Isso que ele está falando. Então eu vou pegar essa equação e vou resolver. Como que eu faço isso? Do mesmo jeito que a gente estava fazendo. Aqui já está isolada a diferencial. Passo o θ para o outro lado. Vou ter aqui dr igual a r ao quadrado sobre θ. Diferencial do θ. Ok? Faço r ao quadrado do lado de cá. Vou ter dr r ao quadrado igual diferencial do θ sobre θ. Ok? Integro os dois lados, integral desse lado, integral desse outro. O que acontece? Integral de dr sobre r ao quadrado, a gente fez o mesmo do x lá, é menos 1 sobre r. Igual, integral da diferencial de θ sobre θ, ln de θ, mais constante. Inverto o sistema e troco o sinal, vou ter r igual a menos 1 ln de θ mais constante. Aqueles que não gostam de pensar assim, invertendo o sistema, é a mesma coisa que se eu passasse esse r para lá, multiplicando, e todo esse termo para cá, dividindo. Deu na mesma. Então r menos 1 ln de θ mais constante. Isso aqui tem nome, a gente chama de solução geral. Ok? Vamos terminar a específica. Lá no enunciado, lá na inscrição da equação, dizia R1 igual a 2. Ok? O que significa? R vale 2 quando θ vale 1. Substituo lá. R igual a menos 1 sobre ln de θ mais constante, substituindo 2 igual a menos 1 ln de 1 mais constante. Quanto é ln de 1? 0. Isso aqui, deixa eu desistir. Passo o constante para lá, o 2 para cá, ou inverto os dois lados e troco o sinal, vou ter constante igual a menos meio. Tá? E agora? Substituo lá na equação. R é igual a 1 ln de θ, negativo, né? Menos meio. Isso aqui, solução específica. Qual? Aqui? O que eu fiz? Ficou 1 sobre constante, porque isso aqui resulta em 0. ln de 1. Como que eu faço para resolver? Se eu passar a constante para cá, fica 2 vezes constante igual a menos 1, certo? Passo o 2 para lá. Okay. Ou, inverte os dois lados, né? Põe 1 sobre os dois lados. Vai ficar constante para cima e menos 1. Está na mesma. É o mesmo processo que eu fiz aqui, né? Aqui eu posso fazer isso, passo o R para lá, multiplicando todo mundo, e esse termo depois para o outro lado. Pessoal, hoje a gente viu esse método, que é o primeiro método que a gente vê, que vai para equações separadas, ok? A partir da próxima aula a gente vai começar a ver equações que não podem ser separadas. Existem? Existem. Tá? E a gente vai começar a ver esses casos.